Nesse vídeo eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre Tadalafila. O que ela é, para que ela serve, o tempo de funcionamento e de ação dela, como tomar, se ela vicia, se ela não vicia e outros pormenores que a gente vai descobrir ao longo do vídeo para tirar todas as suas dúvidas sobre esse fármaco. Eu me chamo Matheus Martins, sou urologista e atuo aqui no interior do Rio de Janeiro. No nosso canal você vai aprender conteúdo sobre saúde sexual e saúde urológica. A tadalafila é uma molécula que ela é inibidora da 5-fosfodiesterase e ela age lá no pênis, eu vou falar rápido isso, mas ela age lá no pênis liberando GMP cíclico e isso faz com que relaxe a musculatura peniana, principalmente do corpo cavernoso. E isso faz com que o seu pênis fique mais túrgido, ele fique mais ereto, mais rígido e você consiga ter uma penetração de maneira mais satisfatória para você e para sua parceria. E antes de mais nada, a gente tem que sempre ressaltar que todo uso de medicação deve ser com orientação médica, sempre. Não seja aventureiro por aí e tente usar qualquer tipo de medicação, principalmente essas voltadas para a ereção, sem antes passar numa consulta, porque você pode estar fazendo besteira e você pode sim se prejudicar. Vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Falando sobre a função propriamente dita da tadalafila, ela foi um fármaco que foi inventado para que fosse mais fácil e direto o tratamento da disfunção erétil. Ela é como se fosse o Viagra, um azulzinho, é da mesma classe, ela funciona mais ou menos da mesma maneira, mas tem um pouco menos de efeito colateral, é um pouco mais nova e tem a grande função de poder ser usada todos os dias para que você não fique preocupado com qual hora vai tomar e programar essa relação sexual. Então, ela é a primeira linha de tratamento exclusivo para disfunção erétil por meio medicamentoso. Aí, depois disso, caso falhe, a gente lá na frente vai falar sobre mais vídeos e mais fases do tratamento da disfunção erétil. Então, como que ela funciona? Como que a gente vai tomar ela? Logo depois que a gente toma a tadalafila, ela começa a agir ali, em torno de 30 minutos você já tem uma resposta peniana. Porém, o seu pico de ação, a sua melhor ação é em torno de 2 a 3 horas depois do uso. Então, você vai programar, por exemplo, num fim de semana, antes de sair de casa, para poder fazer aí, normalmente os casais antes de sair, para ter relação, eles saem, jantam, conversam, então nesse meio tempo você vai tomar o seu remédio para que ele vá se potencializando e fazendo efeito. O pico de ação dele, então, é em 2 a 3 horas. Ele tem uma vida média, que a gente chama de meia-vida, de em torno de 17 horas. O que quer dizer? Até 17 horas após o uso dele, ele vai ter uma concentração plasmática circulante, vai funcionar no seu corpo de uma maneira bem satisfatória nesse período. Então, você vê que a meia-vida dele é longa, o tempo é longo. São 17 horas e a gente passa aí de metade de um dia. É bem importante esse dado, porque você consegue se programar e não tem aquela necessidade de ter que tomar correndo logo antes da relação. E ele faz efeito, obviamente que depende muito de cada pessoa, porque cada organismo ele funciona de uma forma diferente. Mas o efeito dele é de até 36 horas. É óbvio que eu já peguei paciente no consultório que fala que toma na sexta-feira e tem efeito até o final do domingo. Tem gente que relata até um pouco mais de efeito do remédio. Então, ele é muito versátil por conta dessas informações e desses manejos de meia-vida e de tempo de funcionamento. E como que a tadalafila faz efeito? Um dos maiores medos do homem é de tomar a medicação e ficar com medo de ter ereção involuntária ali de repente e passar por constrangimento. E aí eu vou te deixar bem tranquilo em relação a isso. Por quê? Todo remédio voltado para a ereção oral, ele só faz efeito se você tiver algum estímulo. Ele não vai fazer efeito do nada, de repente, você, por qualquer motivo ali, ele vai fazer efeito sem estímulo. Então você tem que ter sim um estímulo sonoro, um estímulo tátil, um estímulo olfativo que te remeta ali a uma condição satisfatória para que você tenha, voltado ali da parte sexual, para que você tenha relação. Então, normalmente uma carícia, um toque, um som
que faça com que você remeta ali a alguma situação, né, que você já passou, você vai ter, né, a ereção, ele vai induzir isso e vai manter com uma maneira mais duradoura e mais prazerosa para quem precisa usar. Então, assim, pode ficar bem tranquilo que não é um remédio que você vai tomar e de repente, do nada, você está ali pensando num monte de boleto para pagar e vai ficar ali numa situação complicada. Tem que ter muito isso. E isso é uma das principais falhas da medicação, porque na maioria das vezes alguns homens acham que eles vão tomar o remédio ali e não vão precisar de absolutamente nada para ter a relação dele. E parte logo para o ponto, né, para tentar conseguir ali a relação, e não é muito bem dessa maneira, até porque a parceria também precisa do tempo dela, precisa de carícia, precisa daquele momento mais quente, mais envolvente para que a relação funcione. Voltando ao assunto de quando eu posso tomar a tadalafila, eu vou te ser bem sincero e bem franco. É muito importante que a gente faça o acompanhamento médico sempre e que toda medicação, eu já falei isso anteriormente, mas que seja prescrita e acompanhada por médico. Por quê? Porque o fato de você começar a apresentar falhas da função erétil pode ser um pequeno sinal de um grande problema. Então você pode estar com uma hipertensão bem descontrolada, uma diabetes bem descontrolada, né, uma dislipidemia, um aumento do triglicerídeo, do colesterol que esteja afetando sistemicamente o seu corpo. Então são fatores que, além da disfunção erétil, vão te gerar outros danos muito graves. Então é importantíssimo que você vá ao urologista, faça um acompanhamento para que você possa sim tomar a medicação com segurança e afastar outras causas mais sérias aí que estejam gerando essa disfunção erétil. Isso é um fator muito importante, porque doenças neurológicas são descobertas por conta disso, endócrinas, metabólicas, psicológicas. Então, assim, é um leque de muita coisa que pode estar acontecendo para que você esteja com disfunção naquele momento. Então, assim, dito isso, é muito importante. Um outro recado muito importante que é bom sempre falar são dos jovens que querem tomar para experimentar, para fazer bonito numa relação, né? Para ter uma relação diferente. E isso é muito delicado, é um assunto extremamente delicado. Por quê? Porque o poder comparativo do uso do remédio e do não uso do remédio, é óbvio que você vai ter uma rigidez muito mais duradoura tomando o remédio sem precisar que tome. E isso pode ser lá no futuro um grande problema. Por quê? Porque você pode ligar aquele estímulo grande, né, aquela ereção muito satisfatória, a uma ereção ruim sem a medicação, sendo que você não tem problema algum, tem uma ereção normal, e aí esse poder comparativo pode te trazer grandes problemas psicológicos no futuro, né, próximo, com o não uso da medicação. Então, outra coisa muito importante que tem para falar da tadalafila é o efeito dela, né, direto na musculatura peniana. Tá? Ele é muito seletivo, que a gente chama. Ele não tem um efeito sistêmico muito grande. Então, não pense que vai tomar para poder ter uma dilatação venosa e arterial periférica, para melhorar, né, insumo muscular, melhora de massa muscular, ganho de massa muscular, a fins de academia, por exemplo, porque não tem uma alteração significativa nessa parte. E aí, a última dúvida importante é, ela vicia? Na maioria das vezes, né, a gente vai poder... Eu sempre brinco e falo sobre isso. Por quê? Ela vicia sim, por conta desse poder comparativo que você tem do uso e do não uso da medicação, principalmente naquelas pessoas que não precisam tomar o remédio, tá? Mas farmacologicamente, né, a droga especificamente, ela não tem uma característica de vício, tá? Ela não te leva à dependência química da medicação. Acho que tem essa dependência mais psicológica, porque a comparação, o poder de comparação, como eu falei anteriormente no vídeo, se você não viu, volta lá e dá uma olhada, é muito importante. E isso faz com que as pessoas tenham uma dependência e uma segurança, né, toda vez que forem ter relação. Eles acham, quem faz uso há mais tempo, ou uso recreativo, que ele não vai ter uma relação satisfatória sem o uso da medicação, e isso é um fator muito importante ser discutido e ser analisado por aí. Se você gostou do vídeo, por favor, considere se inscrever no canal. É um grande prazer estar por aqui e até o próximo vídeo.